Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao vídeo 137 que está sendo gravado antes do vídeo 136. É isso. Por quê? Vou explicar. Porque eu tenho um editorial de conteúdo. O que significa isso? Que eu faço uma programação na minha agenda do que eu vou falar, do que eu vou gravar, o que eu vou fazer. E eu tinha programado o vídeo 136, a aula 136, com outro tema. Só que o que aconteceu? Ontem eu recebi no YouTube um comentário de uma adolescente que acabou virando assunto no Instagram e eu decidi fazer um vídeo sobre isso de última hora. Então esse aqui é o vídeo 137, mas eu tô gravando ele antes do 136 porque ele foi um assunto que veio de última hora e acabou bagunçando aí o meu editorial, a minha agenda de gravação. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como educar adolescentes, tá? Que foi uma coisa que apareceu ontem lá no meu YouTube, por causa de um comentário que apareceu ontem lá no meu YouTube e virou assunto no meu Instagram. O que aconteceu? Eu vou até pegar o comentário para ler para você, eu vou ler o comentário para você. Presta atenção, presta muita atenção nesse comentário, tá? Deixa eu achar aqui, peraí. Peraí que eu não acho. Aqui, achei. Aqui. Presta atenção nesse comentário. Oiê, eu sou uma menina e tenho 13 anos. Hoje pedi para minha mãe deixar eu ir dormir na casa de uma amiga no sábado. Eu falei que ela ia me buscar e me trazer de volta. Ela tem 15 anos. Ela, a amiga tem 15 anos, a menina tem 13. O pai dela deixou eu dormir lá e a minha mãe inventou de falar não porque não conhece o pai dela, mas conhece a minha amiga. Ela se mudou para morar com o pai e eu queria lá sábado, mas eu não posso porque minha mãe não deixa. Ela não deixa eu sair e às vezes minto para os meus pais. Para me sentir, cadê? Já me perdi. Para me sentir um pouco mais livre, mas ela não deixa eu fazer nada direito. Há pouco tempo comecei a me cortar. Faz mais tempo que eu tenho isso e eu fico chorando no meu quarto às vezes por nada. Eu tenho ansiedade, só que a minha mãe fala que é drama, porque ela sabe que eu minto às vezes pra ela, aí ela acha que eu tô mentindo, mas não consigo ser livre e por isso eu quero morrer. Isso é o comentário de uma adolescente, uma pré-adolescente de 13 anos, que termina com e por isso eu quero morrer. Vamos lá. O comentário tem pouca concordância verbal e bastante erro de português, então ele é difícil de entender no começo, mas eu vou resumir a história. A menina tem 13 anos, virou pra mãe e falou: mãe, eu quero ir dormir na casa de uma amiguinha. A amiguinha, a minha câmera tá torta. Olha lá, pessoa. Pessoa. Pronto? Não sei se melhorou. A menina tem 13 anos e pediu pra mãe deixar ela dormir na casa de uma amiguinha. A amiguinha em questão tem 15 anos e mora sozinha com o pai. A mãe não deixou, falou: não, você não vai, você não pode, porque ela não conhece o pai da menina. Então, o pai da amiguinha, a mãe dela não conhece, é um homem desconhecido, enfim, não conhece. E ela disse que não. E a menina conta que ficou chateada e tudo mais, porque a mãe disse que não. E ela falou: minha mãe não deixa eu fazer nada e às vezes eu minto. Clássico de adolescentes que são educados com autoritarismo e são educados com muita proibição, né? Que os pais não deixam fazer nada. Ela falou que começou a se cortar, mas que tem já bastante tempo que ela fica chorando sozinha e que ela tem ansiedade e tudo mais, e que a mãe dela desconfia dela, porque provavelmente a mãe já pegou a filha mentindo e por isso ela quer morrer. O que dá pra ver aqui? É uma adolescente, uma pré-adolescente de 13 anos, não tem a menor noção de consequência, não tem o menor senso de responsabilidade, provavelmente tem um quadro depressivo grave, porque não é normal uma pessoa ficar falando que quer morrer, né? Não é normal isso. Ela já colocou aqui que ela tem ansiedade, ela já colocou aqui que ela anda se cortando, ou seja, realmente tem um quadro depressivo, tem alguma coisa por trás disso, não é normal a pessoa se mutilar, se cortar à toa, né? Ela tem algum problema, e que a mãe não deixou ela dormir na casa da amiguinha. Por que eu decidi trazer essa informação? Por que eu decidi trazer esse relato e fazer um vídeo sobre isso? Porque pela primeira vez a mãe está certa. Eu recebo muitas mensagens de adolescentes, de pais autoritários, de pais abusivos e geralmente eu só leio e nem respondo. Dessa vez eu até respondi. Por que eu não respondo? Porque eu prefiro não dar muita corda. Eu tenho medo desses adolescentes ficarem rebeldes e depois as pessoas falarem que a culpa é minha, então eu evito.
Mas esse comentário eu respondi. A mãe dessa menina de 13 anos está certa em não deixar a filha ir dormir na casa de um homem que ela não conhece. Até aqui, tudo bem. Porém, a mãe dessa menina de 13 anos está errada na forma que ela está dizendo isso para a filha e na forma da qual ele está ensinando isso para a filha. A mãe tem os motivos certos, mas a mãe tem as ferramentas de educação erradas. Ela tá certa em não querer que a filha vá dormir na casa de um homem que ela não conhece. A gente entende os riscos disso, a gente entende que no mundo atual, infelizmente, precisa ser tomado cuidado com essas coisas. Não dá pra ficar deixando uma menina de 13 anos ir dormir na casa de um homem adulto que ela nunca viu na vida, que ela não tem a menor confiança. Até aqui tudo bem. Só que a forma que a mãe tá ensinando, ou melhor, tá deixando de ensinar isso pra filha dela, é que é perigoso. O relato inteiro, se você juntar cada uma das partes, dá para ver que são várias coisas que formam um grande mosaico que mostra o quão problemática tem sido a educação dessa adolescente, dessa pré-adolescente até o momento. Por quê? Porque a mãe tá certa. Eu também não deixaria minha filha de 13 anos dormir na casa de um homem que eu não conheço. Até que ponto? Só que o que essa mãe fez? Ela virou para a filha e proibiu, falou: não, você não vai em hipótese alguma. A adolescente, diante desse não, teve qual reação? A minha mãe é chata, a minha mãe é autoritária, a minha mãe é abusiva e eu vou reclamar na internet, que foi o que ela fez. Ela veio até o meu canal, colocou um comentário reclamando da mãe dela que é chata, abusiva e não deixa ela dormir na casa de uma amiguinha. Quando a mãe vira para a filha e fala: você não vai dormir na casa da amiguinha porque eu não conheço o pai da menina. E a criança entende, a pré-adolescente entende, a minha mãe é chata, a minha mãe é abusiva, a minha mãe é autoritária, mostra que aqui no meio, entre o que a mãe está pensando e o que a adolescente está entendendo, existe um abismo. Essa adolescente não está aprendendo nada. Essa adolescente não está aprendendo aquilo que a mãe está tentando ensinar. Essa adolescente não está entendendo por que a mãe disse não. Ou seja, a mãe tem razão, a mãe tem os motivos certos, mas a mãe está usando as ferramentas de educação errada. Porque quando a gente fala de adolescente, a proibição não educa, a proibição não resolve, a proibição não é o suficiente. Não é o suficiente a mãe virar para a filha e falar: você não vai dormir na casa da amiguinha. Essa mãe precisa ensinar para essa menina por que ela não pode dormir na casa da amiguinha que mora com o pai e a mãe não conhece. Enquanto essa adolescente de 13 anos não aprender por que essa mãe está dizendo não, enquanto essa pré-adolescente de 13 anos não entender responsabilidade e noção de consequência, essa pré-adolescente vai mentir e vai fazer escondido, como ela mesma já coloca no relato que fez. Eu minto para minha mãe para ter um pouco de liberdade. Por quê? Porque na cabeça da menina, a mãe está prendendo. Na cabeça da menina, a mãe não está deixando ela fazer o que ela quer. E existe uma distância enorme entre você deixar o seu filho fazer as coisas e deixar o seu filho fazer todas as coisas. Quando você vai dizer não para sua criança, quando você vai dizer não para o seu filho, você precisa saber o momento certo de dizer não e o motivo certo pelo qual você vai dizer não. Se a mãe é autoritária e nunca deixa a filha sair, e nunca deixa a filha ver as amigas, nunca deixa a filha dormir fora de casa, essa mãe vai ser autoritária, porque nós estamos falando de uma situação extrema. A filha nunca pode sair, a filha nunca pode dormir fora de casa. Isso é uma situação autoritária. Se a mãe deixa a filha fazer tudo o que ela quiser, ela sempre pode, ela sempre vai, sem nenhum freio, sem nenhuma regra, sem nenhum limite, essa mãe é permissiva. Então ela está deixando tudo, ela não está educando, ela não está protegendo. Qual é o caminho do meio? Qual é o caminho ideal? É você deixar a maior parte das coisas e você dizer não somente para as coisas que forem absolutamente necessárias. Não é dizer sim o tempo inteiro, pouco menos é dizer não o tempo todo. É você acertar no caminho do meio, você saber o momento de dizer não e você saber o momento de dizer sim. A mãe está certa em não deixar a menina dormir na casa de um homem que ela não conhece.
Ponto final. Mas a mãe está errada em não ensinar para a filha a ter responsabilidade, em não ensinar para a filha a ter noção de consequências e não deixar a filha em outros momentos fazer outros tipos de atividade, fazer outras coisas. Essa mãe está em um extremo da régua e ela está aqui, no extremo da régua. Ela precisa vir aqui para o meio. Não é vir para outra ponta e cair na permissividade, é vir para o meio. Porque quando você proíbe, quando você fica só dizendo não, 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 o teu filho não entende o porquê daquele não. Ele vai mentir, ele vai fazer escondido, principalmente no que diz respeito a adolescentes e pré-adolescentes. O que você precisa fazer, além de dizer não nos momentos em que são necessários, porque o não é bem-vindo. O não na hora certa faz sentido. Ele é bem-vindo. Mas além do não, você precisa ensinar o teu filho a ter responsabilidade. Porque se você só diz não sem ensinar a ter responsabilidade, ele vai contra o que você está dizendo, ele vai mentir, ele vai fazer escondido. Que é exatamente o que essa menina de 13 anos está passando. A mãe não deixou e a menina já colocou aqui, eu minto para minha mãe, eu engano minha mãe, eu faço escondido. Você entende que essa adolescente não está aprendendo nada? A mãe está tentando cuidar, a mãe está tentando proteger e a filha não está aprendendo. A filha não está entendendo por que isso está acontecendo. Por que essa menina não está entendendo? Porque ela não tem a menor noção de responsabilidade, porque ela não tem a menor noção de consequência, porque ela não foi ensinada a ter noção de responsabilidade, ela não foi ensinada a ter noção de consequência. Tá sacando o que eu quero dizer? No momento em que você percebe que o teu filho está numa situação da qual ele corre algum risco, está numa situação indesejada, no lugar de simplesmente dizer não, você não vai, não pode, cala a boca, não discute mais comigo, a sua postura tem que ser ensinar para essa criança a pensar nas consequências daquilo. Por que é que você não bebe água de esgoto? Essa é uma pergunta séria. Por que é que você não bebe água de esgoto? Você não bebe água de esgoto porque você sabe que se provavelmente você beber água de esgoto, provavelmente você vai ficar doente. Provavelmente você vai ter uma infecção generalizada que pode te levar à morte. A sua mãe não precisa te proibir de beber água de esgoto, você sabe disso. Você sozinha não vai beber água de esgoto. Por que você não pula do 20º andar de um prédio? Porque você sabe que você vai morrer. Que a consequência de você pular do 20º andar do prédio é você morrer. A consequência de você beber água de esgoto é você talvez morrer também. Pelo menos doente você vai ficar. Por que você não pega o seu salário e não gasta em bala? Porque você sabe que você tem conta para pagar. Se você não pagar o aluguel, a consequência vai ser o despejo. Se você não pagar a conta de luz, a consequência vai ser cortarem a tua eletricidade. Então não é sobre a minha mãe não deixa, é sobre aprender consequências. Quando você está educando um pré-adolescente, um adolescente, você não se preocupe em ensinar consequências, você só fica proibindo. Você pode ter os motivos certos, você pode ter a razão, mas você não está educando. E você está fazendo isso de maneira improdutiva e o teu filho não está entendendo, o teu filho não está aprendendo e ele vai fazer escondido de você. Uma coisa que você tem que começar a colocar na cabeça do seu adolescente, do seu pré-adolescente, é que a questão não é a minha mãe não deixa, a questão é as coisas possuem consequência. Toda decisão que você toma na sua vida possui consequência. Se você não pagar a conta de luz, vão cortar a sua luz. Se você se jogar de um prédio, você vai morrer. Se você beber água de esgoto, você vai ficar doente. Você está entendendo? Enquanto o adolescente não entende a noção de consequência, se eu fizer a coisa B acontece. Ele não entende porque você está dizendo não. E se ele não entende porque você está dizendo não, ele vai fazer escondido. Minha mãe não deixa, não é motivo suficiente para impedir um adolescente. Minha mãe não deixa, não é motivo suficiente para um adolescente aprender alguma coisa, para um adolescente obedecer. Não é, simplesmente não é. A mãe da menina tem razão, mas está fazendo errado. Não é só você ter razão. Ah, mas eu tô certa. Não é sobre estar certa. É sobre ter a ferramenta certa de educação. Você pode estar coberta de razão. Se você não souber como aplicar a ferramenta certa de educação que vai ensinar isso para o teu filho, a tua razão não serve para porcaria nenhuma, com perdão da palavra. Não vai servir. Ah, eu tô certa. Sim, você faz o que com o fato de estar certa? A questão não é estar certa, a questão é fazer a criança aprender.
Essa adolescente não tem um pingo de noção de consequência, não tem um pingo de responsabilidade, pelo relato dá pra ver. E a culpa não é dela, a culpa é dos pais que não estão ensinando isso pra ela. Porque se as crianças nascessem com noção de consequência e noção de responsabilidade, não ia precisar educar. Mãe não ia precisar existir, mãe ia ser inútil. Você só precisa educar o seu filho porque ele não sabe. E se ele não sabe, você precisa ensinar. Você está entendendo? Quando a gente está falando de adolescente, não adianta você proibir, não adianta você brigar, o que adianta é você educar, é você ensinar as consequências, até porque você não vai estar grudado no seu adolescente. E quando ele estiver longe de você, não existe minha mãe não deixa, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai tirar da cabeça dele aquilo que ele quer fazer e vai simplesmente fazer. Então ele precisa saber qual é a consequência das coisas que ele está escolhendo para fazer boas escolhas. Porque se o adolescente não sabe que tomar água de esgoto mata, ele vai tomar água de esgoto e vai morrer. Porque se ele não sabe que se jogar do prédio mata, ele vai se jogar do prédio e vai morrer. Eu estou dando exemplos idiotas para você entender o ponto que eu quero chegar. Se você quer proteger o seu filho da droga, você tem que explicar para o teu filho o que droga significa. Não é proibir o teu filho, é explicar para ele, olha só, isso aqui mata, isso aqui ferra a vida da pessoa. E é explicar, é mostrar, é insistir, é martelar aquilo 235 vezes na cabeça dele, porque o pré-adolescente e o adolescente também não vai aprender na primeira vez, não é porque você falou uma vez, porque você explicou uma vez que eles aprenderam. Então essa mãe dessa pré-adolescente que está coberta de razão está usando as ferramentas de educação errada, porque ela virou para a filha e falou, não pode, não vai de jeito nenhum. O não está certo, mas está faltando a responsabilidade. Essa menina vai fazer escondido. Essa menina vai fazer escondido. Você tem que ensinar de verdade, ensinar ensinando, não é ensinar proibindo. O que ensina o teu filho não é a proibição, não é o castigo, não é a bronca, é o ensinar. E o ensinar se faz na prática, se faz ensinando. Eu sei que essa frase é redundante, mas ela precisa ser dita porque você confunde ensinar com brigar, com castigar, com punir, com proibir, e não é. Não é. O seu adolescente está batendo de frente com você, o seu adolescente está teimando, o seu adolescente está mentindo porque você não está ensinando, você está só proibindo, você está só brigando. Você tem que sentar com o seu pré-adolescente, com o seu adolescente, na verdade você tem que fazer isso com a sua criança, antes de se tornar pré-adolescente, antes de se tornar adolescente. Virar para o teu filho e falar assim, escuta, existem perigos no mundo e eu vou te ensinar. E aí você explicar por que as outras pessoas não podem tocar nas partes íntimas do corpo dele, o que acontece, quais são as consequências. Se a adolescente não tiver a menor noção do que um estupro significa, ela não vai entender por que a mãe dela não deixa ela dormir na casa de um homem desconhecido. Eu não tô falando que você tem que expor a tua filha ao estupro, eu não tô falando que você tem que contar isso de uma maneira pesada, mas você tem que explicar. Eles não nascem sabendo, você tem que explicar. Essa menina não tem noção. Essa menina não tem a menor noção de absolutamente nada. O não, quando a mãe fala não na hora certa para o filho e pelo motivo certo, ela coloca ali uma autoridade, ela coloca um limite que é saudável. Só que o não tem que ser bem dito, no sentido da mãe saber como dizer. O não sozinho, não porque não é vazio. O não porque não serve. Não porque, e aí completa. Vem a responsabilidade, vem a consequência. É ensinar ensinando, não é ensinar proibindo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tá entendendo? É importante que você entenda isso, porque eu fico assim, extremamente assustada com os relatos que eu recebo, com as coisas que eu recebo de adolescentes. O não, quando você vai falar não pro teu filho, ele não pode ser desmedido. Ou seja, você não pode falar não para tudo toda hora. Se você falar não o tempo inteiro para o teu filho, o não perde valor. A minha mãe não deixa nada nunca, então eu vou fazer escondido. Se você nunca deixa nada, a criança vai fazer escondido. Porque nada pode. Pode dormir na casa da amiga? Não. Pode ir no shopping? Não. Pode ir na festa? Não. Pode... Não. Se você prende, esmaga teu filho, uma hora ele explode. E aí ele vai fazer escondido. O não tem que vir na hora certa. Você vai falando sim, 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 sim. No momento certo você fala, opa, isso aqui não, isso aqui é importante. Você começa a dizer não para as coisas que é importante. Não adianta aprender, você tem que educar. Não adianta aprender, você tem que ensinar. Não adianta aprender, você tem que preparar para a vida. Não é querer enfiar teu filho numa bolha e proteger.
Não existe isso, o mundo está acontecendo. Você não vai conseguir proteger teu filho do mundo, é preparar o teu filho para o mundo. Preparar o teu filho para lidar com o mundo. O que a mãe dessa adolescente deveria ter feito? Dessa menina de 13 anos. A filha chega para ela e fala, olha mãe, eu quero ir dormir na casa da minha amiguinha, que mora com o pai dela, tudo mais. Aí você pergunta, mas ela mora só com o pai dela? Mora. E é um homem que você não conhece. No lugar de falar, não, você não vai porque eu não quero você na casa da amiguinha com um homem que eu não conheço, você tem que sentar com essa pré-adolescente e virar e falar o seguinte, olha só. O pai da sua amiga eu não conheço, você não conhece, a gente não tem intimidade. Nós não sabemos se é uma boa pessoa, nós não sabemos se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa de valores, se é uma pessoa de caráter. E eu, enquanto a sua mãe, me preocupo com você. É muito importante para mim cuidar de você e me preocupar com você. Você é uma criança, você é menor de idade e eu respondo legalmente por você. É a minha obrigação cuidar de você. Então eu não vou deixar você ir dormir na casa dessa amiguinha, porque existem diversos riscos se eu fizer isso. O cara pode abusar de você, o cara pode tentar estuprar você, eu não sei o que vai acontecer lá. Só que isso só vai fazer sentido na cabeça da tua filha se ela tiver a noção de consequência. Não adianta você papagaiar e a menina não ter noção de consequência. Não adianta você falar o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, para uma criança que nunca viu fogo, que nunca sentiu que o fogo é quente. Não adianta. Ela vai ter que entender a noção de consequência, ela vai ter que ter o mínimo de noção de responsabilidade para que ela entenda isso que você está dizendo. Você deve dizer não para o teu filho, do jeito certo, no momento certo, ensinando a coisa certa. A questão é que dizer só não vai, ponto, não está educando. Essa menina não sabe por que ela não pode ir. Na cabeça dela, minha mãe é chata. E os motivos da mãe não são esses. A mãe não está proibindo ela de dormir na casa de um homem desconhecido porque a mãe é chata. Ela está com medo da filha dela ser estuprada. Existe um motivo e existe um grande motivo. Só que essa menina não sabe. Essa menina não tem noção do perigo. E a criança nasce sem noção do perigo. Tanto é que o bebê se joga da ponta da escada. Se você botar um bebê de 10 meses na ponta de uma escada, ele se taca lá de cima. A criança não nasce com noção de perigo. O que forma a noção de perigo da criança são as experiências. Se você não der liberdade suficiente para o teu filho para ele começar a formar as primeiras experiências, ele não tem noção dos riscos do mundo. É por isso que só aprender não funciona. Você vai dizer sim e só vai dizer não nos momentos que são necessários. Porque se você nunca deixa o seu filho atravessar a rua sozinho, ele não aprende a atravessar a rua sozinho. Ele precisa... A criança precisa que você deixe ela fazer aquilo para ela viver aquela experiência. Ela só entende que ela precisa olhar para os dois lados para atravessar a rua quando ela começa a atravessar a rua sozinha e quando ela começa a entender os perigos de atravessar a rua, senão ela se taca na frente do carro. Uma pessoa que não viveu aquela experiência não entende a importância de se proteger, não entende a importância de ter senso. O senso de risco não está formado dentro da cabeça da criança, não nasce pronto. Se nascesse pronto, a criança não se jogava do pé da escada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes você vai precisar dizer sim, muitas vezes você vai precisar deixar o seu filho correr risco calculado. O que é risco calculado? É aquele pequeno perigo que você está vendo que a criança está correndo e no lugar de ir lá e proteger a criança, você deixa ela viver a experiência. Porque quando a criança pegar um copo que está um pouquinho quente, ela vai descobrir que o calor queima. Você não precisa botar a mão da criança em cima do fogão. Na hora em que ela tocar numa coisa um pouco mais quente, ela descobre que o calor queima. Quando a criança estiver correndo e ela cair, ela descobre que ela precisa andar com um pouco mais de cautela. Se você não dá liberdade para a criança aprender, ela não forma o senso de risco. E aí ela cresce e quer dormir com 13 anos de idade na casa de um homem que ela não conhece, sem a menor noção do que pode acontecer com ela. Por que essa menina de 13 anos está se comportando como uma criança de 2 anos? Por que ela não tem a menor noção de perigo? Porque os pais não deixaram formar. Porque ela nunca sentiu o friozinho na barriga. Ela nunca precisou sentir nenhum tipo de medo. Os pais estão sempre ali protegendo. Ela não tem senso de perigo formado. Ela não sabe se defender. Ela não sabe os riscos que ela corre no mundo. Ela não sabe que o mundo não é um mar de rosa. Ela não sabe, porque ela não foi ensinada. Ninguém pegou essa menina, sentou com essa menina e falou: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa.
Olha aqui, tantas mulheres são estupradas por minuto. Ela tem idade para entender isso. Aos 13 anos, já tem idade para entender isso. A cada 5 minutos, tantas mulheres são estupradas. Todos os dias morrem tantas mulheres vítimas de abuso sexual. Quer ver? Eu vou procurar essa informação. Se a sua filha não, se você protege demais, eles não aprendem. Você tem que ensinar a verdade. Qual que é a pergunta que eu tenho que colocar aqui? Peraí, só um segundo. Porque se você não sabe isso daqui... Olha lá, 9% das mulheres brasileiras sofreram violência sexual. 1 em cada 3 mulheres no mundo sofre violência física. Se você não senta para ter uma conversa sobre isso com a tua filha, se a tua filha não sabe que sexo engravida, ela vai fazer sexo sem proteção. Porque ela tem que saber que sexo engravida e que engravidar é uma responsabilidade dela. Você tá entendendo? Se o adolescente não conhece os riscos, ele vai se arriscar. Ele tem que saber que o mundo não é a floricultura encantada da Nani. E são os pais que precisam ensinar. Essa menina de 13 anos não tem a menor noção de tranqueira nenhuma porque a mãe não ensinou. Essa menina não tem responsabilidade. Essa menina não tem consequência. Essa menina não sabe os perigos de dormir na casa de um homem que ela não conhece. Porque se ela soubesse, as coisas seriam mais fáceis. O não sozinho não educa. É preciso ensinar. É preciso mostrar isso aqui faz mal, a consequência é essa, quando você faz isso tal coisa acontece, quando você toma tal decisão tal coisa acontece. Ensinar ensinando, não é ensinar proibindo. E o não pode ser desmedido. Você proíbe o teu filho de tudo, ótimo, teu filho vai fazer tudo escondido. Você não pode dizer não toda hora. Você não pode dizer não por qualquer coisa. Guarda o não para o momento certo. A mãe está certa, a mãe não tem as ferramentas para ensinar essa menina. Eu já tenho vídeo sobre como criar filhos responsáveis. Eu já tenho vídeo sobre como ensinar consequências para as crianças. Eu já tenho vídeo sobre como castigar mau comportamento dos filhos. Eu tenho vídeo sobre tudo isso. Infelizmente, essa informação não chegou para a mãe dessa menina, claramente. Porque a filha dela está correndo um risco enorme e ela não sabe disso. Ela não sabe disso. A filha dela não sabe. A filha dela não sabe. Não tem a menor noção de nada. E a culpa não é da menina, a culpa é da mãe. Desculpa estar falando dessa forma, mas é verdade. Foi a mãe quem não ensinou. Tá faltando a informação em casa. Não é proibir, é ensinar. Ensinar, pegar teu filho e falar, eu vou ensinar essa criança a ter responsabilidade, eu vou ensinar essa menina a ter noção de consequência. É assim que funciona. Eu menstruei a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu brincava de boneca. E quando eu menstruei, eu não queria estar menstruada, porque eu brincava de boneca e eu era uma criança. Eu tinha a mentalidade de criança. E o meu corpo decidiu que eu já era madura o suficiente para eu menstruar. Foi desesperador, foi uma das piores experiências que eu já passei na minha vida. Porque eu era muito pequena, tá, eu não era tão pequena assim, mas é que eu já tinha idade para menstruar, mas eu ainda brincava de boneca. Então aquilo para mim foi assustador, no sentido de que parecia que o meu corpo era muito mais precoce do que a minha mente. Eu tinha o corpo de uma pré-adolescente que estava ali entrando na puberdade, mas a cabeça era de criança. Eu menstruei a primeira vez quando eu tinha 13 anos. Quando isso aconteceu, que a minha mãe veio conversar comigo, ela veio séria, completamente séria, assim, com uma expressão séria, sentou do meu lado e falou assim: você sabe o que isso significa? E eu, um pouco perdida, falei, mais ou menos, eu sabia mais ou menos. Aos 13 anos de idade, a minha mãe olhou para minha cara e falou assim: a menstruação acontece quando o corpo da mulher libera um óvulo. O corpo da mulher tem diversos óvulos, todos os meses um óvulo fica maduro. Esse óvulo fica maduro, significa que ela pode engravidar. Todos os meses você vai ter uma chance de engravidar. Engravidar significa que você vai ser mãe, significa que você vai ter que criar, educar e sustentar uma criança.
pelo resto da sua vida, ou pelo menos pelos próximos 20 anos. Engravidar significa que provavelmente você não vai conseguir estudar, provavelmente você não vai conseguir sair, provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas que você gosta, porque filho é responsabilidade. A partir do momento que você menstrua, você corre o risco de engravidar. E essa agora é uma responsabilidade sua. Sua. É você quem tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, porque filho é uma bênção, mas não na adolescência. Eu tinha 13 anos quando a minha mãe sentou comigo e me disse isso a primeira vez. Você é uma mulher e é uma responsabilidade sua evitar uma gravidez indesejada. Sua. Se você escolher ter relações sexuais, você tem que saber que você pode engravidar. Toda e qualquer relação sexual pode acabar em gravidez. A consequência natural, a consequência esperada do ato sexual é engravidar. As pessoas às vezes engravidam sem querer, elas não querem. Não quer, não deseja aquela gravidez. Mas elas precisam saber que cada ato sexual pode acabar em gravidez. Existe o risco. E se você não quer correr esse risco, é uma questão sua, uma responsabilidade sua prevenir. As prevenções não são 100%. Anticoncepcional não é 100%, camisinha não é 100%. O único método contraceptivo que funciona 100% é o celibato. É não transar. Eu tô sendo bem direto, eu tô usando a linguajar bem direto, porque se a sua filha, se o seu filho não sabe que cada ato sexual pode terminar numa gravidez, ele vai fazer isso de forma inconsequente. Você tem que enfiar na cabeça do teu adolescente que é responsabilidade dele cuidar da vida dele, porque de fato é. A única coisa que pode impedir o teu filho de engravidar é ele mesmo. Tu não vai enjaular o periquito da criança em casa. Nem eu me aguento. Tu não pode fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. Se você tentar fazer isso, ele vai fazer escondido. A única coisa que de fato protege o teu filho é a noção de consequência. Se eu fizer isso, eu corro esse risco. Que é o que essa menina não tem. Que é o que o teu filho precisa ter para que isso não aconteça com ele. A única maneira que existe de proteger filho no mundo é educando. É preparando para a vida, ensinando responsabilidade e ensinando consequência. Você está entendendo o nível de profundidade do que eu estou te falando? Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso precisa ser ensinado. E quanto antes você começar a ensinar, melhor. Porque se você demora muito, fica tarde demais. E se fica tarde demais, eu sinto muito em te dizer, mas você perdeu a sua chance. Quanto antes você começar a ensinar isso para o teu filho, melhor. Para que não fique igual essa menina. Ela precisa ter consciência de que um homem desconhecido oferece riscos, de que uma relação sexual pode acabar em gravidez, de que drogas mata, de que drogas pode destruir a vida de uma família inteira. Não é de uma pessoa, é de uma família inteira. Entende? Tá fazendo sentido para você? Outra coisa, aos 13 anos de idade, você já consegue, aliás, antes disso, a partir de uns 9, 10 anos, você já consegue começar a negociar algumas coisas com o teu filho. Porque existem momentos que você vai precisar dizer não. Existem. Eles precisam ser minorias. Você precisa dizer mais sim do que não. Ok, você já entendeu isso. Só que nos momentos em que você precisar dizer não para o teu filho, uma coisa que você pode fazer é uma negociação. Como assim? Como assim fazer uma negociação? É você começar a ensinar para o teu filho a questionar e a negociar. A menina pediu para a mãe deixar ele dormir na casa da amiga. A mãe disse que não. Então chama a amiga para dormir na sua casa. Faz uma negociação. A mãe disse que a filha não pode dormir na casa dessa amiga e das outras. Porque se você não começa a ensinar o teu filho a fazer negociação, ele vai ser um idiota tapado na vida. Hoje eu tô, né? Eu não costumo ser assim. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se é a primeira vez que você está assistindo algum material meu, eu não sou assim todo dia. Hoje eu tô atacada. Hoje eu tô virada no giraia mesmo. Eu não costumo ser assim todo dia. Geralmente eu sou um pouco mais doce. Mas o ponto aqui é,
Começa a ensinar para o teu filho capacidade de negociação. Não pode dormir na casa dessa amiga, mas e das outras? Não pode dormir na casa dessa amiga, mas pode trazer a amiga para dormir em casa. Porque se seu filho não sabe negociar, se seu filho não sabe conversar, ele vira um bunda mole na vida. As pessoas vão dizer não para ele, ele vai sentar e falar: ai, a minha vida acabou. E não é assim que funciona. Não é uma porta fechada na tua cara que fecha todas as outras. Tem que aprender a negociar e aprende a negociar de pequeno. Só que o negócio é o seguinte, quando você cria um filho negociador, você tem que aprender a lidar com o filho negociador, porque ele vai falar, ele vai questionar, ele vai negociar e você vai ter que ter peito para bancar isso, porque não é fácil. Se você é uma mãe, se você é um pai bunda mole que não dá conta, aí eu não recomendo não. Vai ter que ter peito para aguentar um adolescente negociador em casa. Eu tenho um pré-adolescente em casa, 13 anos. Nossa, bocudo que só ele, mas negocia. Aquele menino pode fazer direito, porque ele é o próprio advogado. Ele fala umas coisas assim inacreditáveis. Eu tenho uma peça rara dessa em casa. Meu irmão, Thiago, aquele ali, mas é cada argumento. E isso não é ruim, eu não enxergo isso como ruim, porque ele está mostrando que ele não é um idiota. Que quando ele ouve um não, ele pergunta. O Thiago pergunta, o Thiago questiona, e o questionar não é ruim. Inclusive, na resposta que eu dei para essa menina, que eu já vou ler a resposta que eu mandei para ela, eu falei isso. Falei, tá, a sua mãe não deixou você dormir na casa da menina. Pede para sua mãe deixar a menina dormir na sua casa. Inverte. Se o problema é o pai da menina, ok, chama a menina para dormir na sua casa. E se o problema é o pai da menina, com as outras amigas da sua mãe, provavelmente vai deixar. Você não pode ser abusiva com teu filho, não deixar nada. Você tem que saber o momento certo de dizer não. Como é que eu sei o momento certo de dizer não? Avaliando a situação. Muitas coisas você não vai ter como impedir. Ah, eu posso dizer não pro meu filho na festa? É natural, todo adolescente vai em festa, todo adolescente gosta de festa. Você vai dizer não para todas as festas? Ele vai fazer escondido. Você tem que ser inteligente. Para ser mãe tem que ser inteligente. E saber o momento certo de falar não, de falar sim, de tomar cuidado com as coisas. Entende? O comentário que eu mandei para a menina, a resposta que eu dei. Vou ler para você, tá? Eu respondi assim para essa menina: a sua mãe está certa e tem razão e motivo para desconfiar de um homem que ela não conhece e que provavelmente você não conhece também. E se ela não deixa você dormir na casa da sua amiga, você pode pedir para que a sua amiga durma na sua casa. Capacidade de negociação para não criar filho bunda mole. Nem todos os não que os pais falam é abusivo ou errado. Sua mãe, enquanto responsável, não pode deixar você dormir na casa de homens desconhecidos. E se algo acontece? Aí eu coloco embaixo: a sua mãe não está sendo autoritária com esse assunto. Talvez ela seja em outros aspectos. Eu não conheço a mãe da menina, vai ver, ela é autoritária em outros aspectos. Mas nesse ponto específico, não. Não é seguro uma menina de 13 anos dormir na casa de um homem totalmente desconhecido. Isso não é autoritarismo, isso é proteção. É o que eu falei. A mãe da menina tá certa? Tá. A mãe da menina tá fazendo certo? Não. Ela tem razão, mas ela tá aplicando a ferramenta errada. Cadê a responsabilidade e a consequência? Ela não está ensinando responsabilidade e consequência. Ela tem razão, mas a ferramenta está errada. Cuidado com isso. Muitas vezes na educação do teu filho você vai ter razão, mas vai estar ensinando do jeito errado. Vai estar usando a ferramenta errada. Pai e mãe não tem só que ter razão. Pai e mãe tem que educar de verdade. Ensinar ensinando não é ensinar proibindo. Eu coloco embaixo: tente pedir para sua amiga dormir na sua casa. Ou no lugar de dormir na casa de uma da outra, vocês poderiam ir ao cinema, ao shopping, fazer outra coisa. Dei outras opções. Nem todo não que você ouvir é abusivo. Por que eu respondi isso para a menina? Porque eu quero que ela entenda que a mãe dela não está sendo chata com ela. A mãe dela está tentando proteger. Só que se ela não entender por quê, para quê, quando e porém, ela não aprende nada. Tá faltando para essa menina a responsabilidade, que é o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo. Proibir não é o caminho. Educar é o caminho. Ensine teu filho a pensar com a cabeça dele, não com a cabeça dos outros. Ensine teu filho a negociar porque você não quer criar filho bunda mole. Se você quer criar filho bunda mole, cai fora desse vídeo. Eu não ensino a criar filho bunda mole. Ensine teu filho a ser responsável, a cumprir com as coisas, a ser honesto, a ser justo. Ensine teu filho a ter noção de consequência, a olhar para o negócio e falar: isso aqui vai dar merda. Ou eu vou fazer, eu não vou fazer, por quê? Porque sim, porque não. Se você não ensinar, se você só proibir, vai acontecer o que acontece com essa menina. Vai mentir, vai enganar, vai fazer escondido e depois você vai se perguntar: onde foi que eu errei? Então, antes de você errar, eu já estou te dizendo, é aqui que você erra.
Não deixe isso acontecer. Você já entendeu, né? Agora você vai virar para mim e falar, ai, tá bom, como é que eu ensino tudo isso pro meu filho? Eu tenho um módulo inteiro sobre pré-adolescentes e adolescentes no portal Manual da Infância. Inteiro. Eu não consigo trazer todos os conteúdos aqui nesse vídeo. Simplesmente não dá, não tem como, tá? Eu vou pegar aqui para você quais são as aulas que eu tenho nesse módulo do portal. Se você está assistindo esse vídeo já dentro do portal, você tem acesso a ele. É só ir lá no módulo certo e assistir a aula, as aulas correspondentes. Agora, se você não tem, eu vou pegar aqui para você para te mostrar. Vou te mostrar, sim. Eu não consigo em um vídeo só explicar tudo. Aqui. Pré-adolescentes e adolescentes é o módulo 14 do portal Manual da Infância. A primeira aula chama Dar ou não dar mesada para o filho. A segunda, Como entender filhos adolescentes. A terceira, Vícios em jogos e desenhos. Como lidar e como evitar. A próxima aula, Como proteger o filho na internet. Como fazer para que o seu filho não te dê trabalho na adolescência. Pare de proibir o seu filho, que é exatamente o que eu estou falando aqui. E lá eu ensino como aplicar as consequências. Como manter o filho longe das drogas. Filhos que não gostam de estudar. Quando dar o primeiro celular e como gerenciar o uso, né, da criança. TikTok, internet, geração sem futuro. Se você quer aprender a criar filhos responsáveis. Se você quer aprender a ensinar consequência para o seu filho. Se você quer saber o que fazer no lugar de proibir, para que não dê merda na tua casa, como tá dando na casa dessa menina, vai até o portal e assiste, faz maratona do módulo 14, pré-adolescentes e adolescentes. Lá tem aula sobre como criar filhos responsáveis, lá tem aula sobre como corrigir o mau comportamento, lá tem aula sobre como entender os adolescentes. Porque se isso faltar na sua educação, você vai ter um problema muito grande, igual a mãe dessa menina tem. Tá certo? Eu interrompi as programações normais dos meus vídeos para passar esse recado porque eu realmente achei isso importante. Eu não paro a programação por qualquer besteira, não. Isso aqui é importante. Uma criança de 13 anos vem aqui comentar que a mãe dela não deixou ela dormir na casa de um homem estranho, que por isso ela quer morrer, é extremamente grave. Para mim é extremamente grave. E isso só tá acontecendo porque essa menina não tá sendo educada. Ela tá sendo proibida, mas não tá sendo ensinada. E eu não quero que isso se repita na sua casa. Então tá dado o recado. Se você quiser agendar uma consultoria particular comigo ou acessar o meu portal para assistir as aulas que eu comentei nesse vídeo, o link vai estar na descrição desse vídeo. Obrigada pela tua companhia e até a próxima.